Você é trabalhador rural e está tendo dificuldade com a aposentadoria no INSS? Hoje falaremos sobre esse assunto. Olá, eu sou o Dr. Fabrício Kleinbing, advogado especialista em direito previdenciário. E hoje o nosso assunto é voltado para você, trabalhador rural. Trabalhador rural de qualquer natureza, seja ele empresário rural, seja ele o segurado especial do INSS, seja ele o boia fria. Qualquer pessoa que faça da sua atividade profissional a lida do campo, aquela pessoa que realmente trabalha no interior, que faz o seu provento vir das atividades campesinas. Bom, a reforma da Previdência, aprovada em novembro de 2019, praticamente não trouxe alterações sobre a lei que rege a aposentadoria do trabalhador rural. Homens continuam se aposentando aos 60 anos de idade e mulheres continuam se aposentando aos 55 anos de idade. Nesse ponto, a reforma acabou deixando de fora os trabalhadores porque houve uma pressão muito forte por parte dos deputados, já que, sabemos, os trabalhadores rurais consistem na categoria mais prejudicada pela Previdência, né? São pessoas que começam a trabalhar muito jovem, são pessoas que normalmente enfrentam de sol a lida no campo e que merecem sim aposentar com menos idade do que os demais trabalhadores. Porém, o INSS continua indeferindo muitos processos devido a problemas que os trabalhadores rurais acabam cometendo ao longo da sua vida e que muitas vezes só lembram disso, só tomam conhecimento disso na hora da aposentadoria. Eu quero explicar para vocês cuidados que o trabalhador rural pode ter para que lá ao longo dos seus 55, 60 anos de idade, ele não leve uma grande decepção. Porque o que eu tenho visto na minha carreira profissional de quase 20 anos trabalhando com o direito previdenciário é que normalmente este agricultor descobre só lá na frente que a aposentadoria dele não vai dar certo. Pois bem, caso você fique com dúvidas, você pode comentar aqui, fazer a sua pergunta, a sua observação, que nós lhe responderemos. E ainda, se você quiser mais informações sobre o assunto, pode acessar também o nosso site e baixar gratuitamente o Guia do Planejamento Previdenciário, que lá terá uma aba específica sobre os trabalhadores rurais. Bom, um erro muito comum que acontece ao longo da vida do agricultor é a emissão de notas de produtor em valores muito elevados. Sabemos que hoje em dia, considerando inclusive o preço do soja, o preço dos produtos da terra, é quase normal que um agricultor emita notas com valor elevado, por exemplo, 20 mil, 30 mil, 40 mil reais. O INSS continua analisando a aposentadoria com base na mesma lei do trabalhador rural que começou lá em 1988 com a Constituição Federal e posteriormente em 1991 com a Lei 8.213. Ou seja, na cabeça do INSS, ele continua olhando o segurado especial trabalhador rural como aquele indivíduo que trabalha para o regime de subsistência, que trabalha para a família, que não tem fins comerciais. E falo isso com conhecimento, porque trabalhei no INSS por 8 anos e sei bem como funciona a análise de um processo de aposentadoria. Ora, se à medida que o tempo for passando, esse agricultor começar a aumentar o valor da produção e essas notas de produtor tiverem valor muito elevado, é quase certo que na hora da aposentadoria o INSS negará o pedido, entendendo que se trata de um empresário rural e não mais de um segurado especial. Primeiro problema foi esse. Segundo problema, o volume das terras. A lei continua falando claramente que o volume de terra deve ser no máximo 4 módulos fiscais. Aqui na cidade onde eu moro, 4 módulos fiscais significam aproximadamente 40 alqueires, mas isso varia de local para local, de estado para estado no Brasil. O que você, segurado do meio rural, tem que ficar atento? Saber quanto que é o módulo fiscal da sua cidade e verificar se o volume de terras que você está adquirindo não ultrapassa esses 4 módulos fiscais. Por exemplo, uma pessoa que resida no estado do Mato Grosso.
Lá no Mato Grosso, o módulo fiscal é muito grande. Dependendo do município, muitas vezes passa até de 100 alqueires. Portanto, essa pessoa poderia ter um volume de terra maior. Aqui no estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, via de regra, as propriedades são menores, portanto, esse agricultor com 50 alqueires já não terá direito à aposentadoria. O que nós recomendamos é fazer essa análise, esse estudo, quando? Antes da aposentadoria. Ali pelos seus 35, 40, 45 anos de idade. Porque o período de carência da aposentadoria é 15 anos. Então, 15 anos antes da aposentadoria, tem que estar preocupado com ela. Terceiro ponto que gera muito problema na aposentadoria do agricultor. Um dos cônjuges, o marido ou a mulher, exercer uma atividade urbana no meio do caminho. É muito comum, principalmente pequenos agricultores que não estão dando conta de pagar as contas, que o custo está muito alto e não está conseguindo sobreviver somente do valor da lida na terra, que um deles procure uma atividade com carteira assinada, ou então passe num concurso público, ou então abra uma empresa. Aí, gente, é quase certo que o INSS negará o pedido de aposentadoria. Por quê? Porque a renda deste que saiu da agricultura e foi para a cidade, ou que teve carteira assinada, será superior à renda daquele que ficou no meio rural. E o INSS exige que a renda principal venha da agricultura. É muito comum acontecer, inclusive, mulheres saírem do meio rural, trabalharem numa atividade na cidade e, com isso, prejudicarem totalmente a aposentadoria do homem, do marido. Então, fiquem de olho, esse é um problema recorrente que acontece. Quarto problema da aposentadoria dos trabalhadores rurais: a documentação e o que é declarado para o INSS. Hoje em dia, não existe mais aquela entrevista em que a pessoa ia lá no INSS e contava a história dela para o INSS. Ela faz uma declaração, uma autodeclaração de onde ela trabalha, o que ela produz, que tamanho que tem a terra. Muitas vezes, pela falta de conhecimento, muitas vezes são pessoas humildes, acabam escrevendo coisas que vão lhe prejudicar na hora do servidor do INSS fazer a análise. Por isso, nós sempre orientamos, muito cuidado com o que é falado, muito cuidado com o que é escrito no INSS, muito cuidado com as testemunhas que você vai arrolar porventura no INSS. Uma frase mal falada, uma frase mal escrita, acaba jogando o processo de aposentadoria praticamente fora. Bom, tudo isso que eu falei são coisas que acontecem durante o processo de aposentadoria no INSS. Claro que é possível você entrar com o processo na justiça, você questionar o seu direito numa outra instância, digamos assim. Porém, aí o transtorno já está feito. Um processo na justiça vai levar alguns anos para ser concluído e aquele trabalhador que é aos 60 de idade ou aquela trabalhadora que é aos 55 de idade estava ali ansioso ou ansiosa com a aposentadoria, contando os dias, realmente não vai conseguir receber tão logo. Vai demorar um tempo a mais. E até há casos em que o problema se torna irreversível. Portanto, pessoal, muita atenção. Volume das notas fiscais, tamanho da terra, atividade do cônjuge ou de alguém da família e o que você vai falar no INSS são pontos fundamentais para você ter uma aposentadoria tranquila, desde que essa aposentadoria seja do meio rural. Para mais informações, você pode acessar o nosso canal, seguir o nosso canal no YouTube, ative as notificações através do sininho e siga principalmente as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, porque lá nós temos várias informações, não só sobre os trabalhadores rurais, como também sobre diversas outras categorias. Até o próximo vídeo!